Olá turma, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar aqui a estudar agora a parte dos ácidos carboxílicos. Nós temos aqui o vinagre, utilizado aí como tempero, é uma solução de ácido acético, é um ácido acético. Ácidos carboxílicos, eles são ácidos, o próprio nome já está dizendo. Outro ácido bem conhecido também é o benzoico, que ele é utilizado no conservantes de alimentos. Veneno de picada de formiga, aquela picada de formiga contém o ácido fórmico. O gosto da manteiga, o odor da manteiga rançosa, apresenta aquele odor desagradável, é o ácido butírico. Esses são exemplos de ácidos carboxílicos no dia a dia, tá ok? Então, características e nomenclatura. Ácidos carboxílicos ou ácidos carboxiácidos são substâncias que apresentam a estrutura do grupo carboxila, que pode ser representado, olha só, o grupo carboxílico é esse aqui, o carbono, uma duplinha com O e OH aqui, COOH, tá? Olha, vendo aqui que é uma ligação simples. Ele é bem parecido com o aldeído. O aldeído ele não tinha, esse oxigênio, lembra que era CO e mais o hidrogênio, Então é quase assim uma coisa bem diferente, uma coisa mínima diferente aí do aldeído. Então vamos lá. A nomenclatura oficial, IUPAC, para os ácidos carboxílicos de cadeia aberta que contém um ou dois grupos COH é da seguinte forma. Então você vai colocar ácido, sempre o ácido primeiro. Claro, você vai verificar qual a função a estrutura pertence. No caso aqui, COOH, C, a duplinha OH, tá? E aí nesse caso a gente verifica que ele faz parte da função ácido carboxílico. Mas vocês também têm que prestar atenção que às vezes pode aparecer nessa estrutura de linha aqui os carbonos, tá? O O, você pode ver aqui, sempre relembrando lá no início do ano, que na página, deixa eu até falar aqui a página para vocês. Então lá na página 15, vou mostrar aqui para vocês, na página 15, vocês podem retomar um pouco esse estudo, tá? Dar uma revisada nesse assunto aí, que são formas de apresentação das estruturas, tá? Então, olha só aqui, em forma de bastão, forma de linha, o bastão também eu conheço também como forma de linha, na qual essa pontinha, por exemplo, essa pontinha aqui da linha é um carbono e essa junção, tá? Essa flexão aqui dessa linha é um carbono, aqui é um carbono também, tá? Aqui é um carbono, e aqui é o outro carbono, e aqui na ponta é outro carbono. Você está vendo aqui que tem um tracinho aqui no meio? Seria uma ligação dupla entre os carbonos, tá? Vamos voltar aqui. Então vamos lá. Então pode apresentar dessa forma aqui de linha, tá? E também assim também, COOH, Então você já vai visualizando aí como que você pode descobrir a estrutura, tá? Do grupo carboxílico, do ácido carboxílico. CO2H também dessa forma aqui. E também dessa forma aqui, C com a duplinha já aparecendo e OH. Aqui a gente dá para notar bem que é um ácido carboxílico. Nesse caso aqui, COH, CO2H, você tem que colocar ele abrir, ou você pode desenhar ele, como tem o CO, eu tenho uma dupla aqui, de oxigênio, eu tenho dois oxigênios, então quer dizer que o carbono ele tem quatro elétrons, então tem um oxigênio, o oxigênio está ligado, dois oxigênios estão ligados ao carbono, então vai ter um oxigênio aqui e o outro aqui. E lembrando, porque como o oxigênio ele tem 6 na última camada, aqui eu vou colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6, e o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, então ele tem que fazer o oxigênio tem que fazer duas ligações, tá? E aqui o oxigênio também, tá? O oxigênio, nesse caso, ele tem vai fazer só uma ligação, como ele tem um hidrogênio aqui, tá? O hidrogênio tem um, então ele vai emprestar um do carbono em cima, tá? Aqui tá meio difícil de desenhar com o mouse, mas vocês podem fazer aqui no lápis, tá? 4, 5,
6, tá? E aqui mais um, esse aqui só para diferenciar esse elétron, tá? Então vai ser assim, então você pode abrir e verificar, tá? E sempre tenham em mãos a tabela periódica para auxiliar no tratamento das questões, tudo bem? Vamos lá então. Para nomear, tá? Nós temos aqui ácido, claro, a gente já sabe que é um ácido carboxílico, né? Beleza? Então ácido, quanto prefixo, met, que só tem um carbono. O infixo é tipo de ligação entre os carbonos, mas não tem, é só um, então é o AN mesmo. E oico, porque ele faz parte da estrutura aqui do ácido carboxílico, então o finalzinho é oico. Aqui da mesma forma, ácido, né, ó, a gente dá para perceber aqui que ele é um ácido carboxílico, tá? Nesse caso agora tem uns 2 carbonos, tá? Então nesse carbono é ácido et, né? Que são 2 carbonos, AN, ligação simples entre os carbonos, e oico, porque ele faz parte do ácido carboxílico. Aqui também, ó, ácido, né? 2, que é o prefixo et, o infixo, que é o tipo de ligação AN entre os carbonos, e nesse caso aqui ficou o etano dioico, porque eu tenho 2 ácidos carboxílicos aqui, tá? Então são etano, aí vai ficar um ozinho assim quando tem 2 ácidos carboxílicos, né? O grupo, né? Olha só, um juntinho do outro. Porque são 2, e oico, que é ácido carboxílico, tá? O ácido carboxílico formado pela substituição de um átomo de hidrogênio do benzeno por o grupo carboxila é chamado de ácido benzoico. Então aqui nós temos o benzeno, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos o ácido carboxílico encaixado aqui no benzeno. Então por isso ele chama ácido benzoico, tá? E esse ácido benzoico ele é utilizado aí como um conservante e outros precursores aí da síntese de compostos, tá? Também há outra forma também que a IUPAC diz, que a gente pode escrever também, nomear. Mas isso aqui é considerando, tá, alguns fatores históricos, tá? Ácido fórmico, tá, que é o ácido metanoico, o ácido etanoico, que a gente até acabou de ver aqui, ó, etanoico também pode ser falado de ácido acético, ácido oxalático, ácido valérico, tá? Isso aqui é um outro nome assim, porque por questões históricas, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Então, mas não precisa se preocupar muito não. Uma coisa também interessante aqui, que também faz parte das características aqui das cadeias carbônicas, né, igual lá dos aldeídos e cetonas. Quanto mais você vai aumentando a cadeia carbônica, mais aumenta o valor da temperatura de ebulição, tá? Olha só, aqui eu tenho um só carbono, 101 graus Celsius. Eu tenho 2 carbonos, 119. Então vai aumentando a cadeia carbônica, vai aumentando o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Então nós temos aqui os principais ácidos carboxílicos, tá? E a sua importância, tá? Então nós temos aqui o ácido metanoico e o ácido etanoico. O ácido metanoico ele foi obtido pela primeira vez aí pelo cientista Gay-Lussac, tá? E a partir do ácido ele foi obtido a partir do ácido cianídrico. É uma técnica muito utilizada similar e desenvolvida aí pelo Marcelin Berthollet a partir do monóxido de carbono. Então nós temos aqui, ó, a primeira etapa, são 2 etapas. A primeira etapa, um hidróxido de sódio mais então aí forma esse metanoato de sódio aqui, e esse metanoato de sódio mais o ácido clorídrico, ele vai formar o ácido etanoico, tá? Esse é o ácido, metanoico, tá? E também aqui um sal, NaCl, tá? Então são 2 etapas, tá? O ácido metanoico ele tem uma grande aplicação como corantes no processo de curtimento do couro, coagulação do látex na produção da borracha, e também medicamentos para reumatismo e combate a ácaros. Ácidos etanoico ou ácido acético, tá? O ácido acético ele tem sido obtido pela primeira vez pela destilação. Então a obtenção do ácido acético natural, que é o vinagre,
ocorre por meio da ação das bactérias aí do gênero Acetobacter Clostridium acetobotulicum, tá? Na fermentação, e ocorre a ação aí também do fungo Mycoderma aceti com auxílio da enzima álcool oxidase. Então é o seguinte, nós temos aqui um etanol, tá? Mais o oxigênio na presença dessa enzima forma aqui o ácido etanóico, tá? O ácido etanóico, e também forma água, tá? A obtenção industrial do ácido acético é feita pela carbonilação do metanol. Então ele pega esse etanol, tá? Agora o etanol, tá? E mais o monóxido de carbono. Também sofre um aquecimento e uma pressão bem alta, formando assim o ácido acético. Então essa é a forma aqui da forma industrial, tá? A forma com auxílio aí das bactérias, tá? Eu acredito que seja mais viável, tá? Essa outra forma aqui do etanol, tá? Perdão, do metanol, tá? Que tal, acredito que seja mais viável e muito mais rápido, tá? Então, o ácido acético é usado como solvente, temperos, perfumaria, produção de corantes, tintas sintéticas e medicamentos. Então, tem uma larga escala. Por isso que, quando a gente está estudando o ácido carboxílico, a gente estuda geralmente esses dois aqui, o ácido metanóico, né, ou também chamado de ácido fórmico, e o ácido etanóico, tá? O metanóico e o etanóico, tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Derivados diretos dos ácidos carboxílicos. Então, os derivados dos ácidos carboxílicos são sais orgânicos, né? São compostos originários da substituição do hidrogênio da carboxílica e de um ácido carboxílico por um cátion metálico ou amônio. Olha só, nós temos aqui um ácido etanóico, que é um ácido carboxílico. Ele é substituído, tá? Esse hidrogênio pelo hidróxido de sódio. Então, nós temos aqui o ácido etanóico mais o hidróxido de sódio vai formar um sal orgânico mais água. Então, o sódio, então, ele vai ser substituído aqui, tá? O hidrogênio vai ser substituído pelo sódio, formando então o etanoato de sódio, tá, ok? E formando água. Então, o grupo carboxílico perde um hidrogênio, ok? Então, aí dessa forma ele permanece no grupo chamado aí de carboxilato, tá? Os sais orgânicos iônicos na presença da água sofrem hidrólise, recuperando o ácido carboxílico de origem. Então, se eu misturar ele com água novamente, ele volta a ser o ácido carboxílico e volta também a formar uma hidroxila aqui, né? O hidróxido. Então, em termos industriais, eles são muito utilizados, esses sais orgânicos, na fabricação de sabões. Aqui, nomenclatura dos sais orgânicos. A nomenclatura dos sais orgânicos baseia-se da mesma forma do ácido, tá? Só que a gente vai mudar um pouquinho aqui, ó. Vai colocar depois do infixo, né, que é o tipo de ligação, o mais ato, mais o nome do cátion. Vamos ver aqui, ó. Nós estamos vendo aqui, esse aqui, ó, é um sal, tá? É um sal derivado aí do ácido carboxílico, né, que era COOH, né? Seria um hidrogênio aqui, beleza. Então deixa eu tirar esse aqui. Tá, pronto aqui. Deixa eu... Cadê o meu lapisinho aqui que aparece? Não, esse aqui tá... Aqui, tá. Então, nós temos aqui dois carbonos, porque primeiro a gente vai colocar o número de carbonos, et. O tipo de ligação é an, ligação simples de novo. Aí agora vem o O, né? Porque como é um sal, aí vai um O. Aí o ato, né? Etanoato. E esse aqui é um amônio, NH3, NH4, tá? Lembra lá? Amônio. Tá? Esse aqui vocês têm que gravar porque aparece muito nas questões, tá? Em estudo de química aparece muito amônio, amônia, tá? Aqui nós temos outro exemplo, ó. Isso aqui é uma cadeia principal, né? E aqui, como a gente pode perceber, é também um sal, tá? Porque é derivado, né, do ácido carboxílico, tá? Agora aqui temos o potássio, tá? Vamos lá, então. Primeiro, ó, e olha só, verificando aqui, nós temos um metil localizado aqui nessa cadeia principal, né, nessa rua principal.
Então a gente vai colocar primeiro o nome da cadeia e a identificação do carbono. Nesse caso aqui, a gente está contando do grupo, tá? Desse grupo aqui, do grupo do sal, da direita para a esquerda, tá? 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 3 metil, porque esse aqui é um metil. But, aqui ó, met, et, prop, but, tá? Porque são ligações simples. O, que é, nesse caso aqui é o devido ao sal, né? But, botando ato, né? Vai ficar o ato de potássio, porque tem um potássio aqui. Nesse outro caso aqui, como vocês podem ver também, é um sal, né? CO, tá? Ele tem sempre essas cargas aqui, ó, né? Essas cargas que aparecem aqui. Et, né? Que são 2 carbonos. Ligação simples entre o. Dio, porque são dois sais aqui, né? 2 sais derivados, né? O COO, tá? De cálcio, aqui, o cálcio ele está aqui também junto com essa estrutura aqui. Aqui nós temos os anidridos orgânicos, né? Que são o que? Compostos originados da desidratação de ácidos orgânicos. Então eu pego, por exemplo, um ácido, tá? E misturo com outro ácido. Na verdade, a interação entre esses dois ácidos, né? O etanóico, ele acaba removendo, tá? Essa reação, acaba saindo uma água e transformando em um anidrido etanóico. Então, quer dizer, anidros são retirados de moléculas de água, tá? Então, nesse caso aqui, houve uma desidratação das 2 moléculas de ácido etanóico, tá? Note que a desidratação ocorre via carboxílica também, olha só, tem por dentro também, tá? Nas próprias moléculas, tá? Essa remoção de água formando um anidrido propanoico, tá? A desidratação na molécula ela é mais fácil, tá? Pois não depende de outra molécula, né? Para poder remover a água, né? Para desidratar, tudo bem? E a geometria e a distância entre os grupos das carboxílicas também influenciam no processo, tá? Mesmo nas desidratações entre moléculas, denominadas desidratação intermolecular, a geometria e a distância entre os grupos carboxílicos também influenciam no processo. A nomenclatura dos anidridos orgânicos é o seguinte, ó. A nomenclatura oficial dos anidridos simétricos é baseada na nomenclatura dos ácidos carboxílicos de origem, tá? O nome é formado com a troca da palavra ácido pelo anidrido. Olha só, anidrido, nome do ácido. Anidrido propanoico, que é o ácido de origem. Qual que é o ácido de origem? Ácido propanoico, ó, met, et, prop. Aqui, né? Então era um ácido propanoico. Anidrido propanoico. Anidrido propanoico. Ácido de origem propanoico, tá? Ó, met, et, prop. Então é assim, é sempre só vai colocar mesmo o anidrido aqui na frente, tá? Que é o nome do ácido de origem anterior. Tudo bem?